Olá, pessoal. Meu nome é Yara e eu vou apresentar a simulação de campos magnéticos da matéria de experiências de eletromagnetismo, do laboratório de eletromagnetismo. A primeira coisa que eu vou falar é sobre permeabilidade magnética. Ela é uma constante de proporcionalidade. Significa que a facilidade de conduzir fluxo magnético depende do material de que é feito o objeto e o ambiente. É calculado através da relação de fluxo magnético e a intensidade do campo magnético ao redor do objeto. É uma grandeza que indica o grau de magnetização em resposta ao campo magnético. A permeabilidade magnética no vácuo é dada por 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros sobre a. Bom, o efeito Meissner consiste no fato de as linhas de campo magnéticos não serem capazes de penetrar nos materiais supercondutores, caso esses materiais se encontrem refrigerados a temperaturas menores que as suas temperaturas críticas. Walter Meissner e o Robert Ozenfeld foram os responsáveis pelo estudo desse efeito, essa descoberta. Bom, e esse efeito é o que caracteriza os supercondutores, que são materiais capazes de conduzir eletricidade sem oferecer qualquer tipo de resistência, assim que atingem uma temperatura muito baixa, no caso, é a temperatura crítica. Bom, os tipos de supercondutores e seus materiais. Os supercondutores são uma classe de materiais que apresentam uma mudança de estado que faz com que eles transfiram cargas elétricas sem qualquer oposição. Sendo assim, não é possível dizer que os supercondutores são feitos, mas sim dos diferentes materiais usados para fabricá-los. Assim, existem supercondutores feitos de elementos químicos puros, como é o caso do mercúrio, do chumbo e do carbono, orgânicos, como os fulerenos, nanotubos de carbono, grafeno, os cerâmicos, e os feitos de diferentes ligas metálicas, como é o caso do niônio, titânio e o germânio nióbio. Bom, algumas aplicações tecnológicas dos supercondutores são os trens mega-leve, que ele utiliza o efeito Meissner presente nos supercondutores para flutuar. Assim, ele desenvolve uma velocidade e torna-se mais eficiente. Também os aparelhos de ressonância magnética nuclear, que no interior desses aparelhos há uma bobina feita de liga metálica que, quando refrigeradas, tornam-se supercondutoras, sendo capazes de produzir campos magnéticos de alta intensidade, podendo produzir imagens. Pode substituir, no caso, os materiais radioativos, e isso seria uma vantagem, né, que eles não produzem radiação, que é tóxico para o nosso corpo, né? Produção de energia elétrica, em hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares ou até mesmo usinas eólicas. Há necessidade de converter a energia mecânica em elétrica. Por isso, utiliza-se um gerador, cujas espiras são feitas de ligas metálicas supercondutoras quando devidamente resfriadas. Bom, o que são? Trouxe aqui a definição dos materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Paramagnéticos possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, alinham-se fazendo surgir um ímã, que tem a capacidade de provocar um leve aumento de intensidade no valor do campo magnético em um polo qualquer. Já os diamagnéticos, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Os ferromagnéticos, já nos ferros magnéticos, as substâncias que compõem esse grupo apresentam características bem diferentes dos materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Esses materiais imantam-se fortemente se colocados na presença de um campo magnético. Eu trouxe agora o que são os ímãs permanentes. O ímã permanente é um material que pode proporcionar fluxo magnético quando magnetizado com o campo magnético aplicado à sua capacidade de magnetismo. Sua capacidade de magnetismo é caracterizada por dois parâmetros chaves: remanescência e coercitividade.
Os ímãs permanentes fabricados com materiais ferromagnéticos duros, que são aqueles que, depois de magnetizados, mantêm suas propriedades magnéticas até que sejam desmagnetizados, que é aquele fenômeno que se produz ao aplicar o campo magnético contrário ao do início. Cada ímã permanente tem dois polos chamados norte e sul. Ainda que poderiam se chamar de A e B, os polos similares se repelem, enquanto que os polos opostos se atraem. É necessário muito esforço para manter dois polos repelentes de um ímã, enquanto que se requer um esforço para eliminar os polos de atração. Os ímãs mais poderosos atraem com tanta força que podem causar lesões ao apertar a pele entre eles. Bom, aqui eu trouxe o exemplo da simulação que foi gerada. Aqui, no caso, a gente simulou o vácuo no centro desse círculo e coloquei as linhas de campo como se fossem as linhas do ímã perpendicular ao círculo. E aqui a gente pode ver o resultado que obtivemos. Um campo magnético perpendicular ao círculo, ao raio interno. Já na segunda simulação, quando a gente coloca em várias direções, a gente pode perceber que o campo magnético já não fica tão uniforme quanto o anterior, né? Que a gente pode notar que ficou bem uniforme. Já no segundo caso, como as linhas são diferentes, né? Diferentes direções, aí a gente pode notar o campo também diferente. E no terceiro, mais ainda, né? Internamente circular e em direções opostas. É isso. Foi até aqui que eu consegui fazer a simulação. Obrigada.